Boa noite. Nós vamos começar agora o seminário intitulado Estresse Oxidativo e Inflamação. Eu sou Sandy Lara, sou discente do componente curricular de Bioquímica, ministrado atualmente pelo professor Edson Rogério Canci. Sou estudante do Bacharelado de Medicina na Universidade Federal do Sul da Bahia. Então, sobre como é que vai se dar a organização do nosso seminário, nós teremos a divisão aí em 4 tópicos que vão ser melhores trabalhados, que vai ser o primeiro, radicais livres, segundo, sistema de defesa antioxidante, terceiro, estresse oxidativo e 4, inflamação e suas consequências, que no caso serão mais uma abordagem assim, geral também, praticamente citação de doenças que estão associadas a isso. O primeiro e o segundo tópicos vão ser mais um apanhado geral, aí, uma revisão superficial, porque esses conteúdos também já são conteúdos que vão ser abordados pelos meus colegas nos seminários deles. Mas são conteúdos essenciais para que a gente possa entender o estresse oxidativo e a inflamação. Então, a gente precisa fazer essa retomada aqui, tá bom? Vamos lá. Primeiro tópico, radicais livres. Nesse tópico aqui a gente vai abordar o conceito, falar um pouquinho sobre os mecanismos de geração, nesse caso o mecanismo principal, né? Os principais tipos também de radicais livres e o mecanismo de ação, né? Como é que esses radicais livres eles interagem. Vamos lá então. Primeiro conceito, né? Definição. O que são radicais livres? Radicais livres são espécies moleculares altamente reativas com um ou mais elétrons não pareados. Por que isso é muito importante? Eu fiz questão de trazer esse conceito para que a gente possa se atentar para a parte de um ou mais elétrons não pareados. Porque essa é a característica essencial do radical livre. É isso que torna ele um radical livre. Por quê? Qual é o mecanismo de ação do radical livre? Ele vai estar solto, liberado no meio intracelular, e ele vai colidir com as outras moléculas que estão ali ao redor, que estão estabilizadas, que estão estáveis, inclusive desempenhando sua função biológica ali, bonitinha. E do nada, ele vai colidir com essa molécula. Quando ele colide com essa molécula, esse radical livre, que está ali bonitinho, com seu elétron não pareado, ele vai dar esse elétron, né, para essa outra molécula, ou ele vai roubar um elétron da outra molécula. Tudo isso ele vai fazer com a intenção de ficar estável. Ele está buscando se estabilizar, porque esse elétron não pareado faz com que ele seja instável. O problema é que quando ele faz essa reação, né, com essa outra molécula que está estável, ele torna ela instável, porque ela estava bem. Para ele ficar bem, ele torna outra molécula um radical. Ela se torna um radical livre. E quando ela se torna um radical livre, ela também vai sair reagindo com outras moléculas. Ela também vai fazer o mesmo processo, ela vai colidir com outras moléculas que também estão estáveis. E essa colisão dela com outras moléculas estáveis vai gerar outros radicais que vão colidindo com outras moléculas. Isso vira, no final de tudo isso, vai acabar gerando uma reação em cadeia seríssima, porque isso não é para acontecer. A gente não tem a intenção, jamais, de gerar reação em cadeia, principalmente com moléculas que já estão estáveis. Isso gera problemas para o nosso organismo, para a homeostase do organismo. E o que acontece aqui? Qual seria a reação ideal para esse radical livre sofrer? Era que ele reagisse com outro radical. Porque se dois radicais reagissem, um doaria o elétron para o outro e os dois ficariam estáveis, ou os dois se uniriam por meio dos seus elétrons não pareados e
tornariam aí uma união, formariam uma união na qual os dois também estariam estáveis. Seria a união perfeita. O problema é que ela praticamente nunca acontece. É muito, muito rara. E o normal é que aconteça realmente essa desestabilização de moléculas que já estão estáveis e gere essa reação em cadeia. Mas de onde é que vem esses radicais, né? Qual é a área que mais produz? Aqui a gente vai ter a geração fisiológica nas membranas celulares, citoplasma e principalmente mitocôndria. É um ponto que a gente precisa ressaltar. Esses radicais livres, eles são soltos de forma natural. É normal, é fisiológico ao nosso organismo a presença de radicais livres. Por quê? Porque eles são resultantes de reações metabólicas que acontecem o tempo todo no nosso corpo. O tempo todo o nosso organismo está sofrendo reações metabólicas. E esses produtos que são resultados das reações metabólicas, eles acabam, para serem produzidos, eles acabam também gerando radicais livres. Então, eles estão presentes em todo o corpo. Por quê? Porque eles estão presentes como resultado dessas reações que são necessárias, essenciais para o nosso organismo. E por que é que, principalmente a mitocôndria, por que a mitocôndria está destacada aqui? Porque vocês se recordam que na mitocôndria acontece a respiração celular, não é? Que é um processo muito extenso e que ela é o foco. Vocês observam aqui que eu botei uma seta bonitinha embaixo, indicando, ó, cadeia transportadora de elétrons. Ela metaboliza, é metabolizado na mitocôndria, nessa fase aqui, de 85% a 90% do oxigênio. Então, vocês observam que aqui é uma área que produz radicais livres demais, porque a metabolização é intensa o tempo inteiro. E aí, passando agora para outro tópico, a gente tem o que? Justamente por causa dessa produção excessiva, né? Essa produção principal aqui na mitocôndria, pela questão da respiração celular, a gente também tem que os principais radicais são os radicais de oxigênio, que são chamados de eros. Mas por que é que eles são os principais e estão aqui destacados? Porque, apesar dos outros metabolismos, os outros processos metabólicos também gerarem radicais, esses radicais de oxigênio, eles têm maior potencial reativo, eles são altamente instáveis, eles têm uma propensão gigantesca a realizarem danos teciduais quando eles interagem, colidem com as outras moléculas. Eles iniciam a peroxidação lipídica, que é um processo ali, uma reação também que eles iniciam, que culmina na alteração das membranas. Você se lembra que a membrana celular é de lipídio, né? Ela tem ali a composição dela de lipídio. E eles também causam alteração estrutural e funcional de proteínas. Isso é um ponto muito importante, essa alteração, porque você se lembra que o funcionamento celular todo, ele acontece basicamente pela ação de proteínas. Então, no momento em que essas proteínas são alteradas estrutural e funcionalmente, você gera danos enormes para a célula, para o funcionamento celular e para o organismo como um todo. E além disso, a gente ainda tem as alterações do DNA. Ele ainda interfere na cadeia do DNA. E isso causa mutações que são passadas, podem ser, no caso, passadas entre gerações, gerando também problemas, né? A gente vai ver mais adiante aí que isso está relacionado com o câncer, né? E aí, quais são esses radicais de hidrogênio principais aqui? Destaquei o superóxido, a hidroxila, que é muito conhecida pela gente por esse componente, né? Todo mundo já conhece bastante a hidroxila aqui. A peridroxila também. Mas por que a hidroxila está marcada? Porque eu vou retomar ela agora no próximo tópico. Vocês segurem essa informação aí que eu vou retomar ela nesse instante.
Mas a gente também tem que falar, né, vale mencionar, sobre as funções biológicas desses radicais livres, porque como eles estão ali presentes de forma fisiológica, são resultados naturais, que estão ali naturais em um nível aceitável dentro da célula, eles também desempenham funções biológicas. Eles não são de todo um mal. Não é a existência deles que é ruim, porque eles são mediadores de transferência de elétrons nas reações, eles participam da geração de ATP naquela cadeiazinha da mitocôndria, que eu mencionei nesse instante, ajudam na fertilização do óvulo, ativação de genes e participam ativamente dos mecanismos de defesa para a infecção, que é uma coisa que a gente vai estudar mais aprofundadamente quando a gente chegar lá no último tópico. Então, sobre o sistema de defesa antioxidante, né? A gente vai falar agora sobre a função, mecanismos, o sistema enzimático e o sistema não enzimático, que são as duas divisões, né, desse sistema de defesa. Então, o que é um antioxidante? Antioxidante é qualquer substância que, presente em menores concentrações que o substrato oxidável, atrase ou iniba a oxidação de forma eficaz. E o que é que esse antioxidante, né, essa substância vai fazer? Ela vai limitar os níveis intracelulares de radicais livres e realizar o controle dos danos. Ou seja, é uma substância que ela não precisa estar na mesma quantidade ali que os antioxidantes, tá bom? Os antioxidantes, no caso, não precisam estar na mesma quantidade que os radicais livres, mas a quantidade que ela esteja precisa ser suficiente para inibir efetivamente a ação do radical. E como é que ela vai inibir aqui? Nós temos alguns mecanismos, algumas opções de mecanismo que ela utiliza. Os sistemas de prevenção, que têm a intenção de impedir a formação. Vocês se lembram que eu falei que para cada processo de metabolismo são gerados radicais livres? Pois é. Aí aqui os antioxidantes vão impedir que essa produção seja excessiva, que ultrapasse a quantidade considerada normal e aceitável para o organismo, e ela permaneça ali num limiar que os antioxidantes conseguem agir, né? Então, esse é o sistema de prevenção. Tem o sistema de varredura, que tem a intenção de impedir a ação. Qual é a ação? Aquela colisãozinha que ele faz e realiza a reação. A intenção aqui é impedir que ocorra a reação entre o radical e a outra molécula estável. E o sistema de reparo também, que é o quê? Às vezes, não dá para a pessoa impedir, né? No caso o antioxidante, né? Impedir a formação excessiva ou impedir a ação, né? Às vezes, quando ele chega lá, já lesou, já está o tecido lá lesado, já aconteceu o dano. Então, o que ele faz? Ele vai reparar aquilo ali antes que isso se torne um problema maior, né? E traga consequências maiores. E aí a gente chega na diferenciação entre o sistema enzimático e o sistema não enzimático. O sistema enzimático, como o próprio nome já diz, ele utiliza de enzimas para realizar esse controle, né? Essa inativação, né? Quais são as enzimas principais? Superóxido dismutase, também chamado de SOD, catalase, CAT, glutationa peroxidase, GPX. E o que é que eles vão fazer? Eles se unem para fazer o quê? A prevenção por controle de produção, que foi o que eu falei. A prevenção, eles vão lá tentar fazer com que a produção seja no nível normal, né? Permaneça no nível normal a quantidade de radicais livres dentro da célula. Já o sistema não enzimático é o sistema que a gente consegue intervir com os nossos hábitos de vida. Por quê? O sistema não enzimático inclui vitamina C e E, que já são vitaminas que têm estudos que comprovam que elas têm potencial antioxidante de fato, minerais como zinco, cobre, selênio e magnésio, e compostos também fenolíticos, né?
Como é um sistema muito amplo que tem diversos, muitos antioxidantes mesmo, assim, de várias origens diferentes, com várias ações diferentes, né? Como eles são de muitas origens diferentes, eles também vão ter, obviamente, né, ações diferenciadas também, mecanismos diferenciados para fazer esse controle dos radicais. Além disso, o potencial deles de intervenção também vai ser diferente, porque se diferencia na origem, diferencia na ação, também vai diferenciar ali, né, na potência do que ele vai fazer. Também vai diferenciar ali na possibilidade dele intervir, até onde ele pode intervir ou não no sistema. E aí a gente chega no estresse oxidativo. No estresse oxidativo, a gente vai abordar o conceito de estresse oxidativo, vai falar um pouquinho, só mencionar mesmo, o marcador e falar sobre os principais fatores exógenos, que são fatores que interferem nesse estresse oxidativo, aumentando ele ou até mesmo iniciando ou reduzindo esse estresse oxidativo. Bom, vocês se recordam que até o momento eu disse que ia falar sobre o funcionamento normal, fisiológico, né? Tudo dando certo dentro dos parâmetros normais. O estresse oxidativo é a fuga desse parâmetro fisiológico que a gente estudou até agora. Bom, nesse caso, o que é o estresse oxidativo? É o desequilíbrio entre a geração de compostos oxidantes e a atuação dos sistemas de defesa antioxidantes. Por que é que isso acontece? Por que se dá esse desequilíbrio? Que até agora a gente estava em homeostase, né? Que era o equilíbrio. E agora a gente saiu dela. Por quê? Porque acontece o excesso de radicais ou por causa da velocidade de ação antioxidante reduzida. O que é esse excesso de radicais? Você se lembra que a gente tinha radicais ali que atuavam na prevenção, reduzindo a produção de radicais livres, né? Pois é, nesse caso aqui, falhou o sistema. O sistema falhou e a gente teve a produção exagerada de radicais livres. Essa quantidade excessiva de radicais no meio intracelular causa desequilíbrio, porque a quantidade de antioxidantes aqui permaneceu a mesma. Então, ficou inferior à quantidade de radicais e isso impede a ação efetiva dos antioxidantes. Além disso, a gente também tem a possibilidade de redução, né, da velocidade da ação dos antioxidantes. Ou seja, às vezes, você não tem exatamente uma produção muito alta de radicais livres, mas aquele antioxidante que ia atuar ali reparando o tecido que foi lesado, a molécula que sofreu uma desestabilização ali, não chegou a tempo. Não chegou a tempo de reparar antes que isso se tornasse uma cadeia. Essa baixa velocidade impede que essa cascata, né, que eu já falei, esse ciclo, no caso, seja quebrado. Então, assim, a molécula continua a movimentação dela, porque o antioxidante não conseguiu chegar a tempo. E aí, o que acontece quando há um desses fatores, ou os dois juntos? Ocorre a oxidação de biomoléculas e produção de marcadores de estresse oxidativo. O que é essa oxidação de biomoléculas? Justamente a reação que eu falei, né? Os radicais reagem com a molécula que está estável e quando eles fazem essa reação, ocorre a produção de metabólitos, que são os marcadores de estresse oxidativo. Cada marcador vai ser uma referência de células específicas, estruturas específicas que foram lesadas. Como no caso aqui, a gente tem que as principais são lipídios, as proteínas e o DNA, né? o ácido desoxirribonucleico. Vão ser os principais geradores de metabólitos, porque vão ser
os mais afetados, vão ser os mais lesados por esses radicais e vão ser, inclusive, os primeiros a serem detectados em exames. O que são, então, os moduladores exógenos? Os moduladores exógenos, como eu falei para vocês, são os fatores que interferem nesse estresse oxidativo. A gente tem aqui, olha o que eu falei para vocês sobre a gente poder intervir. A dieta, né, a dietética, que entra a vitamina C e E, os minerais também que já foram citados e as dietas hiperenergéticas. Por que eu trouxe as vitaminas aqui de novo? Porque a vitamina C e a vitamina E, apesar de elas serem antioxidantes, elas também podem reagir dentro do organismo, elas podem reagir com o ferro. E se elas reagem com o ferro, elas invertem a sua função. Ao invés delas serem antioxidantes, elas começam a atuar como pró-radicais. Elas começam a facilitar a produção de radicais livres. E por que eu trouxe dietas hiperenergéticas? Porque dietas hiperenergéticas, que são, resumidamente, dietas muito ricas em carboidratos, quando esses carboidratos passam pelo metabolismo dos carboidratos, geram muita glicose, e essas glicoses vão ser utilizadas para intensificar os metabolismos, por exemplo, da respiração celular, que a glicose é utilizada para a produção de energia, né, como fonte de energia para os outros metabolismos. E ainda tem um excessivo metabolismo mesmo dos próprios carboidratos, porque se é rico em carboidrato, ele vai estar trabalhando ali, o metabolismo vai estar funcionando. Então, como todo metabolismo gera radicais, dietas cheias de carboidrato também vão fazer com que haja essa produção excessiva de radicais livres no organismo. Além disso, a gente também tem a atividade física. Por que atividade física? Porque ela gera uma resposta adaptativa. Como essa resposta adaptativa? É assim, quanto mais você se exercita, mais você respira, certo? Você respira, você fica ofegante, e essa respiração ofegante faz com que haja aqui uma respiração celular muito mais intensa. Ela aumenta, então ela também vai aumentar bastante os radicais livres, a produção de radicais livres, mas ao mesmo tempo em que isso acontece, como é um processo totalmente fisiológico, o próprio corpo vai responder a esse aumento dos radicais livres, fornecendo mais potência nos antioxidantes, fornecendo mais antioxidantes. Então, é uma resposta adaptativa que é muito benéfica. Por quê? Porque os antioxidantes permanecem lá, mesmo quando você para de fazer exercício. E qual é o exercício melhor, mais indicado, que dá essa resposta adaptativa mais rápido? A natação. Natação é já comprovada, né, por estudos aí. E a gente também vai ter o quê? O tabagismo, o alcoolismo, as radiações ionizantes, no caso, raio-x, raios ultravioletas, metais pesados, que são acumulativos, né? E os xenobióticos. O que vai acontecer com esses moduladores aqui especificamente? O tabagismo ele vai estar ligado e ele vai instaurar diretamente, imediatamente, no momento do fumo, o estresse oxidativo. Ele instaura imediato, é a instalação imediata desse estado de estresse oxidativo. O álcool ele vai estar ligado diretamente com a redução dos antioxidantes dietéticos, né? Aqueles antioxidantes que você ingeriu naquelas vitaminas, naqueles minerais, ele vai reagir com esses antioxidantes e vai reduzir a quantidade deles. Além disso, o álcool, junto com as radiações, os metais pesados e os xenobióticos, vão estar ligados à oxidação direta ou por metabólitos também. Por quê? Eles vão gerar radicais. Quando eles entram no organismo que eles são metabolizados, né? Eles vão reagir. Ou eles reagem diretamente com as moléculas já estáveis, ou os seus próprios metabólitos, né? Após a digestão, no caso do álcool, por exemplo, os seus metabólitos vão reagir com as outras moléculas. Então, eles vão gerar também, né, processos aqui de reações, né,
que vão acabar ocasionando, querendo ou não, em estresse oxidativo também. E aí a gente chega na inflamação, né, e nas consequências. Aqui a gente vai falar também conceito, falar sobre a correlação entre a inflamação e o estresse oxidativo, já que agora a gente já conhece o estresse oxidativo, e vamos falar também sobre as consequências, que são as doenças que provêm dessa correlação deles dois. Então, iniciando aqui com o nosso conceito, né? A inflamação é o quê? Inflamação é a resposta imunológica natural do organismo diante de lesões, cortes, vamos falar de forma mais acessível, cortes, pronto. Presença de patógenos ou corpos estranhos reconhecidos como ameaças. Bom, vamos ver o seguinte, o que acontece aqui nessa inflamação? A inflamação é o seguinte, você sofreu um corte, por exemplo, e aí no momento em que você sofre o corte, tem micro-organismozinhos aqui, bactériazinhas aqui próximas ao corte, na própria pele mesmo, que tentam adentrar esse corte e fazer a infecção, né, se multiplicar. E o que acontece? No momento em que você sofre o corte, você tem células especializadas, né, que são os receptores, em perceber a existência, a presença de patógenos, que são esses micro-organismos, né? São células que causam ameaça à sua imunidade, à sua saúde, que podem lhe causar doença. E aí ela ativa os macrófagos, que vão lá tentar começar a primeira via, né, de defesa, ingerindo, né? Comendo mesmo o patógeno. O que acontece aqui nessa correlação? Acontece que O que acontece aqui nessa correlação, né? Acontece que tanto a inflamação pode ocasionar um estresse oxidativo, como pode acontecer o contrário. Pode acontecer do estresse oxidativo ocasionar uma inflamação. E aí a gente tem essas duas vias. A primeira via aqui de baixo é a via que resulta no estresse oxidativo. Você tem a lesão, que eu já falei aqui, já expliquei essa parte aqui para vocês. Você tem a lesão e aí começa a resposta imunológica. O receptor percebe ali que tem um movimento estranho, que tem uma coisa ali que está ameaçando, e aí sinaliza para os macrófagos, que vão lá e realizam essas reações nessa região. Essas reações que acontecem imunológicas nessa região vão gerar liberação de radicais livres, né? Que vão ser provenientes desse contexto todo ali de defesa. Esses radicais livres podem se dar em excesso, e esse excesso ocasiona o estresse oxidativo, como a gente já conversou tranquilinho aqui. Em contrapartida, você também pode ter o estresse oxidativo já instalado. Ó. Você tem radicais livres resultantes das reações metabólicas, muitos radicais livres ali, né? Supomos que foi uma refeição muito rica em carboidrato, como a gente já conversou. E aí, o que acontece? Nessa metabolização desse alimento que foi ingerido, você tem o estresse oxidativo. Esse estresse oxidativo, que nós já entendemos que é o descontrole, né? Você entrou aí na lesão. Aconteceram lesões teciduais e alterações das proteínas. Isso é um ponto importante, a gente já mencionou sobre a possibilidade de alteração de proteínas. Por quê? Porque no momento em que acontece a alteração da proteína, você tem a possibilidade de geração de resposta imunológica contra essa proteína que foi alterada. A coitada estava lá, do nada vem um radical livre ali e chocou com ela e mudou a função dela, ou mudou a estrutura dela. E aí, quando fez essa alteração, o próprio receptor que está ali perto pode observar aquela proteína como uma proteína invasora. Ele pode não reconhecer essa proteína, porque ela não é como ela era antes. Ele tinha um parâmetro ali que ela não corresponde mais. E ele pode desencadear uma resposta imunológica a isso, né? Pode ativar os macrófagos e aí ter todas aquelas reações metabólicas que a gente já está acostumado. Isso aqui é a inflamação, né?
nesse processo de inflamação e estresse oxidativo, um gerando o outro, isso pode acontecer de forma crônica. Uma pessoa que tem maus hábitos alimentares, por exemplo, uma pessoa que já é sedentária, tem maus hábitos alimentares, realiza esse tipo de alimentação, por exemplo, ela tem uma tendência a sofrer estresse oxidativo e inflamação de forma crônica. E o problema de quando ocorre essa inflamação de forma crônica é que a gente vai ter as consequências disso, né? Essa associação vai gerar consequências que são o quê? Doenças crônicas, como é o caso da aterosclerose, que pode vir a ocasionar aí, muito provavelmente, um fator de risco altíssimo para infarto agudo do miocárdio e AVC, acidente vascular cerebral. Pode ocasionar aí diabetes também, obesidade. Se juntar diabetes com obesidade, você já pode ter aí um quadro de síndrome metabólica, ocasionar o câncer. Lembra que nós falamos sobre as alterações de DNA, né, as modificações genéticas, mutações que acontecem e podem gerar câncer, né? Essa célula que está com esse DNA danificado, ela se prolifera e essa proliferação dessa célula danificada é que causa o câncer. E além disso, a gente ainda tem a possibilidade de geração aí de outras diversas doenças autoimunes e transtornos neurodegenerativos aqui, que podem acontecer tudo isso por causa desse estresse oxidativo e dessa inflamação recorrentes, né, de forma crônica. Então, eu espero que o conteúdo tenha sido bom, tenha ficado claro, tenha sido suficiente, né? Essas são as referências da minha apresentação. Todas as informações que foram passadas aqui foram baseadas nesses autores, né, que estão aqui referendados. E é isto. Eu agradeço pela atenção e encerro aqui a apresentação de hoje.